As Akumas no Mi são uma das principais fontes de poder do mundo de One Piece. Elas dão ao seu usuário um tipo de habilidade específica baseada na fruta consumida. E foi pensando sobre isso que eu resolvi fazer aqui um top 10 de Akumas no Mi mais poderosas. E antes de falar sobre a lista em si, eu queria fazer duas observações sobre duas frutas que acabaram não entrando na lista e a razão disso. A primeira é a fruta do Shiki, que por mais insanamente poderosa que ela seja, com certeza deveria estar no top 5 ali, ela não tem um desenvolvimento canônico, certo? Ela não aparece na trama principal em nenhum momento, somente no capítulo 0, que é uma pequena cena ali, então não é um desenvolvimento apropriado, certo? O suficiente para entrar nessa lista. E também no filme Strong World, que não é canônico, então eu não vou levar em consideração. Mas eu resolvi só deixar aqui frutas que participaram da trama principal e tiveram e que a gente realmente conseguiu ver o desenvolvimento das habilidades. E a segunda é a fruta do Luffy, a Gomu Gomu no Mi, que por mais que pertença ao nosso protagonista, não não é ela que é poderosa, e sim o seu usuário que conseguiu torná-la dessa forma. Porque o Luffy ele é um gênio em batalha e conseguiu utilizar os seus poderes de uma forma muito criativa. Ok? Mas aqui estão presentes frutas que independem da capacidade do usuário. Claro que quanto melhor o usuário for, mais forte ela se tornará. Mas aqui pode ser ninguém que pegue essa fruta e ele se tornará extremamente poderoso por conta disso. Então, sem mais delongas, vamos às top 10 Akumas no Mi mais poderosas de One Piece. Em 10ª posição, eu coloquei a Opi Opi no Mi, a fruta do Law, que por mais poderosa que ela seja, com diversas possibilidades de ataque, sendo inclusive capaz de ferir a Big Mom, que é conhecida por ter uma pele impenetrável, ela tem um alcance limitado do seu room ali. Dentro desse espaço criado pelo usuário, pelo Law, ele se torna praticamente um deus cirurgião. Mas, se o usuário for forte, for rápido o suficiente para escapar do room, a fruta se torna bem menos poderosa, bem menos impactante. Então é por conta dessa limitação dela que eu coloquei em 10ª posição. Mas ainda assim, ela merecia um destaque. Em 9ª posição, eu coloquei a Doku Doku no Mi, a fruta do veneno de Magla. E ela é uma das frutas mais subestimadas de One Piece. Ela torna o seu usuário capaz de envolver o seu corpo em veneno, tornando praticamente intangível, visto que qualquer um que tente atacá-lo irá se ferir fatalmente, e manipular esse veneno à vontade. Vimos o que ela foi capaz de fazer com o Luffy. Se não fosse pela Ivankov, o nosso querido protagonista já estaria morto. Então, e vale lembrar que ele utilizou uma armadura endurecida de cera e mesmo assim não foi capaz de conter o veneno. Imaginem essa fruta desperta, tornando todo o ambiente ao redor em veneno. É um poder insano. Em 8ª posição, eu coloquei a Tori Tori no Mi, a fruta da fênix de Marco, que torna o usuário capaz de se tornar, obviamente, numa fênix com capacidade de regeneração quase que instantânea aos ferimentos causados. E também consegue fazer com que ele use as chamas azuis da fênix para curar outras pessoas, em uma menor escala, obviamente. E além disso, ela dá ao seu usuário a habilidade de voar, o que é um tipo de poder muito difícil de se lidar em One Piece, visto que são poucos os personagens que têm essa capacidade e esse alcance longo. Então é por isso que ela está numa posição, além de pertencer, claro, ao comandante da primeira divisão, do homem mais forte do mundo. É uma fruta digna dessa pessoa. Em 7ª posição, eu coloquei a Hie Hie no Mi, a fruta de Aokiji, que muitos confundem com a fruta do gelo, mas a fruta dele é muito mais do que isso. Ela tem a capacidade de esfriar qualquer coisa ao seu redor. É a fruta do frio e não do gelo. E o gelo ali criado pelo Aokiji nada mais é que o congelamento do ar ao seu redor. Então isso dá muito mais liberdade
possibilidades e alcance de ataque para o usuário. Então, ela consegue inclusive alterar permanentemente a temperatura de uma ilha, por exemplo, transformando uma ilha de verão numa ilha de inverno. É realmente um poder extremamente poderoso. Em sexta posição, eu coloquei a Mera Mera no Mi, a fruta do fogo de Ace. Bom, eu não preciso explicar muito, né, porque a gente sabe da capacidade destrutiva que o fogo tem. É um dos elementos mais destrutivos da natureza. E essa fruta permite que o seu usuário esteja o seu corpo intangível, como todas as logias. Ele consegue manipular o fogo à vontade, sendo capaz até mesmo de destruir diversos navios com um simples soco de fogo, como a gente viu lá em Alabasta. Então, realmente ela é uma fruta poderosíssima. Em quinta posição, eu coloquei a fruta Azushi Zushi no Mi, a fruta do Fujitora, que apesar de termos visto pouco dela, já foi suficiente para entendermos toda a capacidade de destruição dela, certo? Ele basicamente consegue manipular parcialmente a gravidade, ele consegue aumentar a pressão da gravidade o suficiente para atrair um meteoro do espaço. Gente, olha o tamanho disso. Sério, eu não preciso me explicar muito mais do que isso, porque é um poder insano. Ela permite ao usuário aumentar a pressão da gravidade ou torná-la leve, fazendo com que objetos e pessoas flutuem ao seu redor. É realmente um poder insano e digna de um almirante como Fujitora. A quarta fruta eu coloquei a Pika Pika no Mi, a fruta do almirante Kizaru, fruta da luz, mais uma logia. Ela, apesar do Kizaru ser um personagem extremamente subestimado por não ter grandes feitos ali e talvez aparentemente ser o mais fraco dentre os almirantes, ainda assim ele é extremamente poderoso e muito disso se deve à sua fruta. E essa fruta teria capacidade para... Pera aí que o meu cachorro quer entrar, só um instantinho. Diz oi, ele. Oi. Mas como eu ia dizendo, essa fruta teria a capacidade de ser a mais poderosa no mundo de One Piece. Afinal, qualquer um que pudesse se locomover na velocidade da luz se tornaria praticamente invencível no mundo de One Piece. Mas aqui o Oda, ele fez uma parada muito inteligente de limitar essa velocidade, porque para conseguir se locomover ele em alta velocidade ele precisa primeiro se desmaterializar e se materializar novamente para atacar em seguida. E também ele se locomove em forma de reflexo, sabe? Então é bem interessante como ele conseguiu conter esse poder. Mas isso não tira de forma alguma todo o mérito da Akuma no Mi, visto que o próprio Kizaru, ele não parece ter um grande domínio dos hakis. Ele se tornou tão confiante e tão confiante dessa fruta dele que ele não viu necessidade de expandir as suas habilidades de haki. A fruta em si já o deixa praticamente invencível para muitas pessoas. E além dessa super velocidade, ela também permite que ele lance lasers com um alcance enorme e um poder destrutivo gigantesco. Tanto que essa habilidade formidável foi implementada por Vegapunk nos pacifistas, as novas armas da marinha. Então, ela sem dúvida é uma das frutas mais poderosas de One Piece. E agora entramos no top 3. Qual será que são as 3 frutas mais poderosas de One Piece? Bom, em terceira posição eu coloquei a Magu no Mi, a fruta de magma do Akainu. Eu
também, é assim como a fruta do Ace, eu não preciso explicar muito. A gente conhece o poder destrutivo de uma lava, de um vulcão, por exemplo. Agora imagine uma pessoa que consegue controlar esse elemento livremente e tenha seu corpo envolto disso. Até o mesmo o próprio Barba Branca, o homem mais forte do mundo, teve dificuldades para lidar com essa fruta e sofreu muitos danos por ela. Cara, essa fruta é... O próprio Oda já afirmou que Akainu possui o poder mais ofensivo dentro da série e conseguiria alcançar One Piece dentro de um ano, se ele fosse o protagonista. E boa parte disso se deve à sua Akuma no Mi, que é, sem dúvidas, uma das mais poderosas. Além de pertencer à classe de Logia, que é considerada a mais forte, ela talvez seja o elemento mais poderoso para pertencer a uma Logia. Então, é isso. Ela é realmente uma fruta que pertence agora ao almirante de frota. Então, em seguida, vamos à segunda posição. Qual será que eu coloquei? A Yami Yami no Mi, a fruta da escuridão. Mais uma Logia. Talvez... É óbvio que se as Logias são consideradas as frutas mais fortes, a Logia mais forte tinha que estar numa posição tão alta. A Yami Yami no Mi, diferente das outras, não torna o usuário inintangível. E isso porque foi a única forma de limitar esse poder. Porque senão a pessoa, o Barba Negra, por exemplo, não teria como derrotar ele, mesmo utilizando o Haki, porque seria muito, muito roubada. Ela permite que o usuário anule todas as outras Akumas no Mi. Qualquer usuário ali, se não conseguir utilizar Haki, se torna inútil. Ela consegue absorver o poder e anular. Além disso, consegue criar buracos negros com capacidade de engolir uma cidade inteira e depois lançar tudo que ele absorve. É uma fruta assim muito difícil de lidar. O próprio Barba Branca ficou surpreso quando o seu poder de criar maremotos ali se tornou inútil. Então, é por isso. Mas, ainda assim, existe uma fruta que eu considero mais poderosa do que a Yami Yami. E isso se deve porque ela, para conseguir anular um poder, ele precisa tocar ele. Então, uma fruta que, por exemplo, tivesse um longo alcance, quem sabe não fosse... conseguisse burlar esse sistema ali. A primeira posição vai para Goru Goru no Mi, a fruta do maremoto, a fruta do homem mais forte do mundo, com a capacidade de criar terremotos. E como o próprio Son Goku disse, esse homem tem o poder de destruir o mundo. E por que isso? Porque simplesmente ele consegue criar terremotos, criar ondas e tsunamis gigantescos que podem engolir qualquer ilha. Ele inclusive tem que se limitar no uso dessa fruta justamente para não acabar se destruindo junto com ela, porque a capacidade de destruição dela é a maior dentro de todo mundo de One Piece. Cara, aquela cena do Barba Branca, tipo, agarrando o ar e torcendo a ilha de Marineford, realmente, acho que pra mim é a maior demonstração de poder dentro de toda a série. É um poder assim um poder insanamente poderoso e que sem dúvida merece esse primeiro lugar aqui. Então é isso, eu espero que tenham gostado desse vídeo. Deixem seu like, compartilhem, se inscrevam no canal, deixem aqui nos seus comentários qual é a sua lista, que você concorda e discorda de mim, qual é o seu top 10 frutas mais poderosas, e nos vemos no próximo vídeo.